voltar a falar sobre esse assunto. A gente terminou falando sobre isso na aula passada. Mas lembra a consolidação com osteossíntese? Qual que é com osteossíntese? Mais uma vez, olha só. Com osteossíntese é aquela primária, direta, sem formação de calo ósseo, com estabilidade absoluta. O que é osteossíntese? É alguma coisa que vai fixar o osso. Placa, parafuso, pino intramedular, fio de Kirchner, né? Então essa com osteossíntese, a cirurgia tem por objetivo restabelecer o alinhamento do osso até o reparo total da fratura. Permite também corrigir algumas lesões de partes moles, em especial vasos sanguíneos possam ter sido rompidos. Quando tem lesão de vasos sanguíneos, é uma lesão mais grave, né? Então, em alguns casos, tem que fazer uma amputação, uma amputação total. Vocês viram, por exemplo, naquela ocupação que fizeram no Rio de Janeiro, um dos atingidos foi um policial, e ele teve a perna amputada, né? Porque ele provavelmente teve problema vascular. Não sei os detalhes com relação que tipo que foi, né? O pessoal usa muito fuzil, né? Então há uma laceração maior, né? Oi? Parece que atingiu a artéria femoral dele. A artéria femoral, exatamente. Então, é uma artéria que muito de forma importante. Então, para preservar a vida dele, tem que amputar a perna, né? O restabelecimento da continuidade do osso, ou seja, o osso ser consolidado por completo, por meio cirúrgico ou osteossíntese, mais uma vez, pode ser placa com parafusos, pino intermedular, fios, né, vários tipos de utilizações para fixar o osso na posição correta. Não entra nesse caso aqui, ó, o fixador externo, vou falar dele depois, tá? Pode ser feito recurso com técnicas habitualmente utilizadas como placas, que eu falei, parafusos, vareta endomedulares, que é o pino intramedular, ou também fios de Kirchner, muito usado, por exemplo, na patela, quando você quer reconstruir uma patela que foi fraturada em muitas partes, né? Então, costura ali todos aqueles ossos, né, para tentar manter aquele formato da patela original de novo. Então, é a osteossíntese. Mais uma vez, essa é a ossificação ou consolidação primária. Não tem calo ósseo. Fixação absoluta. Já os fixadores externos, uma especial de Lizarov, mini Lizarov, são menores, são indicados para fixações ósseas também. Mas nesse caso aqui, aquelas fraturas mais graves, onde tem que fixar externamente, através da pele, e estabilizar esses fragmentos através de um corpo de fios e ou pinos implantáveis conectados a anéis. É esse Lizarov, parece uma gaiola, né? Que é colocada, por exemplo, na perna, comumente, né? Quero mostrar a imagem deles daqui a pouco para vocês. Então, vai conectando e rodeando aquele osso com tubos longitudinais e arcos e placas que vão dar uma forma de fixação para essa fratura. Muitas vezes pode ser feito também tração para o osso aumentar um pouquinho o tamanho e não dar perda de substância óssea. O paciente fica com a perna, por exemplo, um braço, o pessoal está atrapalhando. Vamos lá, dá uma segurada aí. Então, atrapalha um pouquinho. Aí, ó, atrapalha até o que vamos falar. Vamos lá. Composição desse compartimento. São componentes ou fixadores fabricados de aço inox, aço bem forte, 304, que vão dar essa sustentação. Qual que é a grande vantagem disso? A grande vantagem, esse fixador, ele vai, por exemplo, na perna, deixar a pessoa pisar, descarregar peso. Mas em contrapartida, se quer levar ele para a piscina, não tem jeito. Porque tem os furos ali, pode provocar infecção. O parafuso, placa, intramedular, interno, a RAF, redução aberta, fixação interna, depois ali de feito cirurgia, você pode colocar para na piscina. Você pode ficar até com medo, porque está ali, não cicatrizou ainda, está com os pontos, você coloca um curativo impermeável, pode colocar para na piscina. Um paciente mais velho, não for muito jovem, às vezes é perigoso, né? Então é melhor você esperar cicatrizar. Agora, pode colocar na piscina com curativo impermeável? Pode. Agora, o fixador externo, a maioria da literatura contraindica colocar na piscina. O fixador externo não coloca. E os furinhos que tem infecção e vão entrar ali em contato com a pele, com o osso, quando a osteomielite é mais grave. Então, nem tem muito porquê levar o paciente para a água. Se ele pode descarregar o peso fora da água, faz para ele fora da água, tirar o fixador externo, se você quiser, você leva para a piscina. Agora, o outro não. Eu, particularmente, prefiro cicatrizar. Para cicatrizar com 10, 12 dias, você leva para a piscina. Agora, se estiver bem seguro disso, coloca o curativo impermeável, mas fique atento, porque o local em si já é infecção, naqueles pontos ali que ainda estão em fase de cicatrização, pode ser perigoso, correto?
A piscina é muito utilizada em fratura, por isso que eu estou falando tanto de piscina assim. Se vai colocar ou não. Mais uma vez, a composição aqui é de aço bem forte, que não vai deixar desalinhar a fratura. Então aqui pode descarregar peso, essa é a grande vantagem. Inclusive, você trata pessoas que têm acidente de moto, você vê eles andando de moto com fixador externo. De novo. Desse jeito. Então, já nem consolidou a guerra, ele está andando de novo de moto. Tem que andar, tem que trabalhar, tem o jeito. Só que ele pode descarregar o peso daquela perna, forte. Mas ele pode parar no sinaleiro e soltar o peso ali. Ele pode desequilibrar e cair de novo. Entendeu? Mas então, o fixador externo permite a pessoa andar. Então aqui, ó, finalidade da consolidação dos tipos aqui, ó. O fixador circular idealizado para tratamento de reconstruções com perda de tecido ósseo, substância óssea perdida, membro inferior, membro superior. Porque vai fazendo a tração, o osso vai crescendo. E aí você não vai ficar com assimetria de membros. Assimetria de membros, você vai medir os membros estão iguais. Você mede lá na perna, espinha ali, canto superior, até malhado medial. Tá? Ok. Do braço, acrômio até processo estiloide da una. Você mede, ou pede para o paciente fazer alguns movimentos visualmente, dá para você perceber já. Então, para não ter perda de substância óssea, devido a fraturas particularmente expostas, infecções provocadas por acidentes, coloca-se o fixador externo. É menos invasivo. Ah, mas tem que perfurar a pele. Mas ele é menos invasivo, tem que abrir, colocar um pino intermedular, uma placa de parafuso, ele é menos invasivo. Correto? E para fraturas graves. Correção de deformidades osteoarticulares, congênitas, por exemplo, você nasceu com um pé torto congênito, às vezes com um problema congênito, nasceu com alguma alteração óssea importante, também é colocado muitas vezes para gerar esse crescimento ósseo. Fixador externo. Então vamos lá. Quais são as 3 formas de tentar consolidar ali? Ó? Tem a forma mais simples, que é aquela conservadora, bota, mobilização, gesso, qualquer uma coisa que vá fixar, uma tala, um colete, certo? E a segunda, a RAF, que é a fixação interna. E a terceira, que é a fixação externa, que vocês estão vendo aqui. Então assim, o primeiro, o segundo, o terceiro, mas a ordem não importa, são 3 tipos, tá? Então aqui está um exemplo dele. Olha como que ele é. Na região da tibia e fíbula. Ele vai tracionando aqui, ó. Uma fratura que for mais longe da articulação do tornozelo, longe do joelho, melhor é. Então ela vai ajustando aqui, ó. Ele vai ao médico de 15 em 15 dias. Então o médico vai ajustando essas placas para tentar fazer essa observação. Observando que o material é esse aqui, ó. Aço inox 304, segundo especificações básicas para fazer a cirurgia e ele ter absorção de impacto para andar, né, para descarregar peso. Ou em membro superior para fazer atividade. Essa que o senhor mostrou é que ajusta para, por exemplo, quando tem que separar o osso para crescimento? Isso, pode aí ela já ajusta assim, não precisa. Agora sim, tem paciente que não pode ficar usando ele de cara, não. Ele vai ter que ficar lá no hospital internado com a tração dele. Com a tração dele, antes de começar. Se tiver uma perda maior, entendeu? Tem paciente que fica internado 3, 4 meses para o osso crescer, porque senão ele vai perder muitos centímetros. Aí vai ter que usar um salto maior para discrepância de membro. Aí é a fratura grave. Um perda de substância óssea. Aqui está mostrando como é que ele fixa aqui no osso. Ele vai. Olha só. Então essa conexão aqui no osso não permite o paciente entrar na piscina. Porque vai estar aberto por infecção, a porta aberta para infecções. Porém, pode absorver carga com muleta, é claro, né? A princípio. Considerando até sem muleta. Essa que criança não pode usar? Não, dependendo da criança, pode usar longe de efeito de crescimento, mas não é muito utilizado, mas tive um primo que ele teve pagamento da perna, o trator passou por cima, aí ele teve, o médico não deixou ele usar por causa da física de crescimento, a física estava intacta. Aí ele fez como se fosse remodelar o osso, né? Colocou de volta no lugar e ficou muito tempo só usando a tração dele. Tem casos e casos, né? Tem que ver qual o caso foi o dele, né? É difícil eu falar assim só porque você descreveu, entendeu? Mas pode ser usado. Estava na dúvida se colocava a gaiola no fêmur, aqui na região da coxa e fêmur também. Não, essa gaiola ela é mais utilizada na região da tíbia. A gaiola, essa utilizadora que eu estou mostrando aqui. Igual algumas vezes no fêmur,
tem só a placa aqui, ó, com o fixador aqui do lado. Isso que eu tô falando. Aí tem uma placa aqui e fixa do lado. Aí tá livre aqui, ó. Não tá... Porque aqui na região do freio, o que acontece? Como é que você vai andar? Vai pegar na sua virilha aqui, ó. Parece Então, fixa arame só aqui, ó. farpado. Aí você vê, vai ter mais de outro. Pega aqui, ó, no rádio. Não tem que ser essa gaiola toda, não, tá? Gaiola é o termo vulgar com isso. Na criança, por exemplo, por ela ser mais elétrica, mais ativa, isso aí já não seria talvez um contraindicativo, não? Pode ser uma conduta para decidir por uma RAF, uma fixação interna, ao invés da... A intermedular normalmente no fêmur é mais utilizada do que a de essa gaiola por fora. Mas depende, igual eu falei, do tipo de fratura. Se é uma fratura exposta, grave, depende muito. Tá? Esse tipo de gaiola é possível utilizar para a questão no caso do aumento da acidemose? Pode ser feito também. Essa conduta é do médico, ele vai fazer análise, qual que é o mais indicado. Entendeu? Por exemplo, você pode provocar menos incômodo no paciente, você quer descarga de peso mais precoce, você quer o risco de infecção, então tudo isso ele vai dosar. Quem vai escolher essa modalidade de intervenção é o médico. Mas esse tipo aí é perigoso pela infecção, né? Não, é justamente que a fratura com nome de infecção é mais usada essa do que a interna. Porque um dispositivo interno é muito mais fácil ter rejeição do que... Lógico que os dois podem dar infecção, claro. Tem que dar asepsia, mas essa, inclusive, aqui, ó, no texto está escrito, ó, olha só, vamos voltar lá para utilizar em reconstruções de ter tecido ósseo, né, para o aumento do osso, só que pode ser, tem penetração fora isso aqui antes, né? Isso é uma perda maior. Devido a fraturas, particularmente nas expostas. As expostas que tem risco de infecção, não é isso? Fratura grave, coloque esse, ó, infecções provocadas por acidentes. Porque é invasivo, mas é menos invasivo do que um pino intermedular, é menos invasivo com a placa e parafuso colocado internamente e fechado. Você tem um risco maior ainda. Aqui vocês perguntaram agora, olha os exemplos aqui. No braço, pode ser colocado no húmero, aqui no húmero, olha a fratura. E fica a marquinha aqui no penétro. Braço dela no húmero. Ela tratou muito tempo, às vezes, para tentar ganhar substância óssea. Então, ela fica muito tempo, às vezes, com esse aparelho. Aí ele é retirado, claro. Agora, internamente, a RAF, redução aberta por fixação interna, muitas vezes não tira o implante metálico. A não ser que esteja incomodando muito superficial na pele, ou incomodando algum movimento, mas geralmente não tira. Mesmo depois da consolidação. Pessoal, e esse aqui? É um fixador externo? Não, esse é uma RAF. É uma redução aberta por fixação interna. Fixou aqui, ó. Pode, então, colocar aquela gaiola nativa e pode também colocar aqui. Certo? Por que esse aqui foi colocado nesse plano? Porque é mais distal, o mercúrio é mais distal. Lembra que aquela lá era mais ou menos tornozelo? Então, mais na diáfise, pode colocar mais o ilisarola. Esse aqui não, ó. Tem que fixar o maléolo. Como penetra aqui, ó. Fratura. Aqui fraturou tíbia e fíbula. Né? A fíbula absorve menos carne que a tíbia. A tíbia é mais preocupante. Essa é a fixação o quê? Vamos lá, vamos tomar. Tem calo ósseo ou não? Não. É direta ou indireta? Osteossíntese perfeita. É essa. Pode ser usado ao invés dessa também, depende do local, o fixador externo? Pode. Agora, fratura sem desvio mais simples, aí é aquela indireta, que tem calo ósseo, coloca uma tala, imagina colocar uma botinha nele aqui, ó. Na que teve desvio não vai funcionar. Perfeito? Mais uma vez, gente, a escolha, isso aqui é do médico, mas você tem que conhecer como que funciona. Né? A escolha do procedimento cirúrgico ou o procedimento que vai ser feito é do médico, não é não. A gente não vai interferir nisso, nesse papel não. Tá? Então, olha só, aqui já é externo, tá vendo? E aqui é interno. Tem diferença? A radiografia para observar como é que está a consolidação da fratura. Se você fraturou hoje, no hospital, fez cirurgia, não é? Você, fisioterapeuta do hospital, está atendendo lá. Vai ganhar mobilidade, ensinar a família a movimentar, que a família vai estar muito segura, não vai mexer com ele vai estar muito seguro, você vai ensinar tudo. Aí ele vai para casa, aí vai tratar ambulatorial. O que é ambulatorial? Seria a
acidentou, né, e foi tratado no Hospital das Tentadas. Lá dentro do Hospital das Tentadas tem a fisioterapia. Lá não procurar uma samaritana? Tem. Ah, não, mas a gente quer a clínica do esporte, clínica do atleta, ou para sua clínica em particular, não se atende? Ou você vai atender no domicílio? Não é tão comum na ortopedia a gente atender o paciente no domicílio assim. Porque mesmo ele estando com o estado mais debilitado, ele tem muleta, ele vai de Uber, geralmente ele escolhe porque é mais barato para ele e tal. Poucos de vocês vão atender no ambiente de casa, mas é idoso que a gente atende. Geralmente o adulto ele vai para a clínica normalmente. Alguém leva ele vai de qualquer forma, correto? Mas pode atender no auxiliar também, ou na sua clínica. Isso é ambulatorial, perfeito? Aí você vem para ele, quando você vai voltar no médico? Ah, daqui 15 dias, tem médico que vai de 15 em 15 dias, vai de 30 em 30. O que ele quer acompanhar? Como é que está a consolidação da fratura? E você tem que estar acompanhando isso junto com ele, para ver se dá para já partir de uma ADM mais agressiva, para um fortalecimento, com uma descarga de peso, isso é conversado. Não façam, se vocês não conversaram ainda com o médico, estou em dúvida, né? Mesmo que tenha um protocolo que a gente já sabe mais ou menos quanto tempo consolida cada osso, por exemplo, uma falange, um rádio, é muito rápido. Né? Por exemplo, fraturou a ulna, não teve desvio, rapidinho consolida, menos de um mês. Né? Não, mas teve uma fratura mais grave, cominutiva, mas é jovem, é mais velho, então é isso que a gente vai falar agora. Então são os tipos aqui para a gente começar a entender mais de fratura. Perfeito, gente? Aí é legal você pedir para você trazer os exames. Hoje em dia tem um códigozinho lá, ele passa para você o link, você entra, vê as imagens todas, né? Salva para você, protege o nome do paciente, não fica divulgando, claro, né? Mas você tem os exames ali para você ter um respaldo. Olha o fixador aqui, ó. Antebraço, tá vendo? Olha como essa fratura foi grave, ó. Braço e antebraço, ó. Bem grave, né? Olha ele aqui. Ele não, ela. Olha o tanto de fixador externo que foi colocado. Então aí, a fratura mais grave. Grave é pouco. Olha a RAF. Essa aqui é a RAF clássica. O que é RAF de novo? Redução, aberta, com fixação, interna, não é isso? Pergunta de novo. Essa aqui, vai ter cicatriz ali formando ainda? Quanto tempo uma cicatriz em vocês jovens? Quanto tempo o quê? Quanto tempo cicatriz? Fez cirurgia hoje. Semana que vem já cicatrizou? Não. De 10 a 14 dias. Depende do nível, né? Se é diabetes, não é. Né? Se usou o Murez, ou coisa. 10 a 14 dias. Correto? Dário, eu quero colocar você no primeiro dia de PO. Coloca um THDL bem colocado, tira com cuidado, para dar licença dos pontos. É estritamente necessário colocar na piscina? Coloca. Não é estritamente necessário, dá para tratar só. Entendeu? O risco é seu. Você acha que compensa? Em atleta, a gente correto? Sabendo o que você está fazendo. Agora que você esquece. Quem está de fato pode colocar. Eu prefiro pela literatura mais precavida. Tem poucos de hidro que falam que pode colocar no estado externo. Aqui, ó. O que é isso aqui? Chama de vareta ou pino intramedular, correto? Bem na medular óssea. Aí o que vai acontecer com o osso? O osso vai abraçar aquele implante, não vai? Ele não vai abraçar ali, ó. Lembra da prótese ali que a gente mostrou, que conecta ali dentro? Então aqui, ó. Essa é uma RAF, só um parafuso que vem perto do amarelo. Onde foi o braço da fratura? Percebendo aqui? Viu o quê? Por que foi para a cirurgia? Provavelmente a gente viu aqui, né? Nessa imagem não está mostrando antes, está mostrando só depois da cirurgia. Teve desvio ósseo, correto? Teve desvio. Quando é cominutiva, desvio ósseo, aí vai para a cirurgia. RAF, implante interno. Aqui está falando, ó, 6 semanas, 10 semanas, 14, 20, tá vendo? Mas parece que rompeu em 2, professor? Ou é só aqui em e um? aqui, ó. Então, Tá vendo? provavelmente. Ó, percebeu a fratura? Aqui não tem nada. Quando é mais segmentos assim, ó, mais regiões, depois coloca o pino. Senão tem que colocar uma placa com muito parafuso, não vai? Aí, gente, o que acontece? O paciente vai lá no banheiro, descarrega peso, entope o implante, chega na fisioterapia lá e fala assim, foi esse fez a fisioterapia. Né? Então você tem que tomar muito cuidado. Com exercício que você faz, tudo mais, explicar para ele, você não pode descarregar o peso e tal. Porque ele vai ficar sem graça falar para o médico que ele entortou o implante. Quando ele não fazer outra cirurgia, ele fica... É problema. Né? Então cuidado, não descarregue peso, tá, gente?
Instrua ele, ó, não pode descarregar, cuidado para tomar banho. Né? Olha aqui, ó. Ah, mas formou calo ósseo, não é brincadeira, porque aqui, ó, a fratura foi muito grave, né? Então, por esse jeito, consolidou. Aí tem falha, a gente vai ver. As pseudo-consolidações, a gente vai falar sobre isso. Né? Nem sempre consolida perfeito. Olha só. Aqui. Ó. Tem desvio ou não? Desvio foi pouco isso aí. Então muitas vezes não fica nivelado, né? Perfeito. Aí esse aí teria que fazer aquela tração para voltar pro lugar? Colocar no lugar. Aí o que eu falo para vocês? O que aconteceu ali? Não fez cirurgia. Viu não? Não fez cirurgia. Ficou o quê? Torto. Ah, isso aí já está consolidado? Praticamente. Colou torto. Meu pai. E parece que o outro também está meio rachado. O meu irmão, ele quebrou a segunda vez. Ele já tem uma placa, aí ele foi jogar vôlei e quebrou pela segunda vez, né? Aí, na época, a gente não reparou porque ele não tomava de dor e só ficou um pouco vermelho. Aí, quando a gente levou ele no médico fazer o acompanhamento para mudar a placa, aí o médico viu que ele tinha quebrado e tinha consolidado, só que estava tendo um desvio. E pelo raio não dá para ver se era um desvio do o médico explicou lá, ou se era cabo ósseo. Aí teve que fazer cirurgia de novo. Mas peraí, ele fez cirurgia, minha mãe fez cirurgia com o implante? Ele fez cirurgia, colocou uma placa no rádio e uma na primeira vez, porque quebrou os dois. Então não é calórico, entendeu? Aí depois ele foi lá e quebrou de novo, depois de muito tempo, só que ele não quebrou em cima. Ah, foi no local. Foi tipo, a placa terminou aqui e ele quebrou aqui. Aí teve que fazer cirurgia de novo e aumentar a placa. Porque se for no local, né, não tem calórico, não é isso? É porque foi próximo. Foi. Aí consolidou, Aí normalmente, sem ele perceber. Aí sim, pode formar calórico ali. Aí na época o médico pediu para fazer cirurgia porque eu não sabia se estava torto, era calo ósseo ou se tinha alguma coisa a ver com o ângulo. O que acontece? Tem que fraturar no local ali de novo e realinhar. Entre aspas, vulgarmente falando. Tem que quebrar de novo e colocar no corpo. Né? Vulgarmente falando. Não é isso. Olha aqui, ó. Olha isso, ó. Olha o traço da fratura. Viu aqui o traço da fratura? Isso aqui só de olhar, ó. Você dá pra ver que é cirúrgico, tá? Aí consolidou. Olha aqui, ó. Aí tem as complicações, né, gente? Infelizmente, tudo pode ter uma complicação. Você pode ter uma complicação, por exemplo, com retardo da consolidação, pode ser uma pseudo-artrose, uma falsa artrose, que a gente fala. Pode ser uma consolidação viciosa e pode ser também falha na osteossíntese. Então a gente vai tentar separar isso aqui para vocês, né? O que é falha na osteossíntese? Falha ali no implante com a conexão com o osso. Bom, atraso do processo de consolidação da fratura, que não está acontecendo no período esperado, para a idade deles, é uma complicação. Esse atraso. O que pode acontecer o atraso? Pode ser osteoporose? Pode. Pode ser uma criança que tem deficiência de cálcio ou algo parecido, alguma deficiência de vitamina, né? Que tem algum problema que não consolidou no tempo certo, ou um adulto mesmo. Então, atraso pode ser a consolidação da fratura, que está acontecendo dentro do período não esperado para aquele paciente. Então, isso pode ocorrer, é uma complicação. Por exemplo, tibia e fíbula. Tibia, principalmente, espera-se de 3 a 4 meses de consolidação. Lógico, depende do tipo de fratura, se for muito grave ou não. Fêmur, 5, 6 meses. No idoso já é mais tempo. Tá? Ossos curtos, como rádio, ulna, falange, menos de um mês já consolidou. Né? É lógico que assim, gente, depende do tipo da fratura. Se for só um traço de fratura é uma coisa. Se for fratura com desvio ou comprometido é outra coisa, certo? Falando no geral, tá? No geral. Não tem consenso para falar quanto que é certinho. Apesar da literatura atual apresentar diversos estudos, eles comparam os positivos de osteossíntese, os diversos aspectos cirúrgicos, não só encontrando referências específicas a respeito do momento ideal para descarregar peso e ficar na posição ortostática. Isso que eu estou falando quando é osteossíntese, tá? Quando não é fixação externa. E fixação externa pode fixar imediato, não pode? Por que o pessoal não sabe? A literatura não traz essa ideia certinha. Justamente por isso, porque são fraturas diferentes.
fratura com traço na transversal, oblíquo, teve desvio ou não, foi em várias partes combinativas, foi no segmento todo, então depende. Qual que é a idade do indivíduo? Tem um problema de saúde, viu tanto de fator que influencia? Eu posso dizer para você, em média, se vocês são adultos jovens, fraturar uma fratura não tão grave de fêmur vai durar 5 a 6 meses. Um pode consolidar com 4, outro com 6? Pode, vai de 4 a 6 meses. Fratura muito grave, vai mais de 6 meses. Correto? Aí para descarregar o peso tem que estar mais consolidado para poder descarregar o peso. Perfeito? Então a literatura pesquisa, mas não tem certinho para você, não tem em média. Em média, é isso que a gente vai falar aqui. Em média. Então tem a fratura de tíbia aqui, ó. Esse autor, ó, consolidação óssea da tíbia das fraturas leva em média 5 meses. Aqui ele colocou 5, o que eu falei para vocês? 4 a 6 meses, não é isso? Ele colocou 5 a média. E a reabilitação funcional leva cerca de 1 ano, quando não há necessidade de tratamento cirúrgico adicional. O que é tratamento cirúrgico adicional? Tem que fazer uma nova cirurgia. Então tem que fazer uma nova cirurgia. Perfeito? Fez só um. Rápido. Compararam 45 pacientes com fraturas diafisárias da tíbia. Ó, diafisárias multifragmentadas, mais ou menos graves. Mais. Fechadas. Se fosse aberta, não entraria nesse grupo aqui, concorda? Eles fizeram uma seleção para fazer esse estudo. Só aceitava a fratura fechada, que é aberta e demora mais tempo. Perfeito? Tratados com hastes intramedulares bloqueados. Então até o sistema de tratamento eles bloquearam, só com pino o haste intramedular. Porque se colocar placa, parafuso, fixador externo, o tempo difere, correto? Nesse tipo específico aqui, ó, quanto que eles deram? 5 meses e média. Colocaram 45 pacientes no estudo. Gente, o legal é o seguinte, ó. O legal não, né? Na verdade, o ruim. Não tem muito artigo científico falando de fratura. Você vai ver lesão de LCA, tendão, então não é muito estudado assim em grande quantidade, mas a gente vê as outras patologias, né? De disco, a gente não vê muito de fratura. Então, já sugere vocês a estudar alguma coisa de repente, né? Não existe um prazo determinado, por exemplo, para uma fixação, né, uma consolidação da fratura. Por exemplo, aqui, ó, 3 semanas na fratura de clavícula recém-nascido. A fratura de clavícula é uma das mais fáceis de ser consolidada. Um recém-nascido, então, o osso é bem pequenininho, então, bem rápido. Uma clavícula de vocês adultos vem consolidando muito rápido. Você faz fisioterapia 5 dias e já está zerado. Clavícula é o mais fácil de atender. Agora já a fratura de escápula já é mais complexa. Certo? Então, pode demorar 3 semanas, de repente, ou até 5 meses, por exemplo, aqui numa fratura do fêmur de um adulto. E olha que 5 meses, o fêmur de um adulto é uma fratura não grave, tá, gente? Não é aquela multifragmentada, correto? Uma básica, né? Quanto mais velho, mais idoso o paciente, maior tempo de consolidar. Isso é óbvio, né? Porque ele tem mais tendência à osteoporose. Quanto maior o osso, tíbia, fêmur, menor proporção húmero, rádio una, mais tempo para consolidar. Quanto mais afastado os fragmentos ósseos, mais tempo para colar para consolidar. Então, teve desvio, afastou muito o fragmento ósseo, de repente tem que fazer tração para crescer osso, demora mais. Então, por isso não tem uma receita perfeita. Tá? Em algumas situações, ó, o osso demora mais para consolidar o colar, principalmente pacientes fumantes, pacientes com a nicotina dificulta a absorção do cálcio, até o café tem estudo que dificulta a absorção do cálcio. O leite, na média, os ossos funcionam de cerca de 2 a 3 meses, lembrando assim, 2 a 3 meses a maioria dos ossos, né? Mas para mais, osso mais comprido, maior, e para menos, osso de menor dimensão. Por exemplo, falanges, metatarsianos, metacarpianos funcionam muito rápido. Tem fraturas muito complexas, como o escafoide, ou da necrose, como talos, são mais complexos, calcânio, né? Eu atendi uma paciente que ela foi fazer, ela já tinha hemiparesia, ela fazia na academia bike. Ela foi pedalar, o pedal soltou, fraturou o calcânio. Aí a consolidação dela foi rápida. Com 3 meses ela estava descarregando peso. Por isso a cabeça de racha não é chato, né? Mas assim é um osso menor, né? Muitas vezes
tira a cabeça do rádio toda, faz a excisão completa da cabeça do rádio, fica sem a cabeça do rádio. Vai ter um prejuízo ali na prova do supino, mas tira tudo. Quando esmaga, tira tudo. A mais comum não é a cabeça do rádio. A cabeça do rádio é o olega, mais comum que a cabeça do rádio, e também o processo estiloide do rádio da uma, que é a de Colles e a de Smith, que cai com a mão espalmada. Mais comum que a do rádio. Mais comum. A do olécrano é mais comum do que a do rádio. Aí pode ter uma complicação. Lembra da pseudartrose que eu falei lá atrás? Consolidação viciosa, falha osteossíntese. O que é a pseudartrose? Ó, pseudo, falsa. Falsa não é uma artrose real. É uma artrite, hein? É uma pseudo. Por quê? É da consolidação, é uma pseudo. Interrupção do processo de consolidação da fratura que não irá consolidar sem intervenção cirúrgica. Ela não vai colar. Vai ficar falsa. Então é uma pseudartrose. Parece que é uma artrose, não é uma osteófito ali. Mas é uma pseudo. Essa aqui não vai consolidar. Grava isso. Porque eu vou falar agora do outro tipo, que é a consolidação viciosa. Essa colou, só que colou errado. Entendeu? Essa aqui não vai consolidar. Perfeito? De novo, o que é pseudartrose? Interrupção do processo de consolidação da fratura. Não irá consolidar, vai ficar. Vai ter feito cirurgia. Certo? Pseudartrose. É uma complicação, não é, gente? De repente, no processo cirúrgico, ou o paciente descarregou o peso errado, não fez alguma coisa. Olha aqui, o que é uma pseudartrose? O pino quebrou ali dentro? Olha aqui como é que tá. Não consolidou aqui não, tá vendo? Esse escuro. E tá torto, confunde vocês com a consolidação viciosa. Mas qual que é a diferença? Diferenciar. Essa aqui, ó, tem que fazer nova cirurgia. Não vai colar, não vai consolidar. Correto, gente? Vai ficar aquele vão ali. Então você vai sentir dor, vai incomodar. A viciosa não. Vai ficar torto, mas ele consegue ainda. Mas recomendo essa outra cirurgia, né? Na viciosa. A viciosa eu nem falei ainda, estou adiantando. Essa é a pseudartrose. Não vai colar, não vai consolidar. Tem nova cirurgia. Pseudoartrose. Longe da articulação ainda, né, gente? Longe, ó. A articulação tornozelo está aqui, ó. Longe, ó. Essa é de tíbia. Pseudoartrose. Olha lá, ó. Colou aqui, consolidou aqui, gente. E não vai consolidar. Colocou pino intramedular, tá vendo? O que foi que falou assim? Não me pergunte, é difícil. Tem que ver se o médico fez o procedimento correto, se ele saiu o peso antes. Ah, então, entendeu? Então não dá para saber. Mas que deu, pseudartrose. Certo? Tem que ter um motivo. Ou descarregou o peso errado, ou pessoa que está com o osso fraco, ou foi falha na cirurgia, algum motivo. É uma complicação. Eu falo assim, ó, deu infecção na cirurgia, uma complicação dele. Pode ser que faltou asepsia da equipe médica, pode ser que, não sei, alguma coisa que eu sei. Mas eu já quero saber coisa, né? Não tem como analisar clinicamente. O paciente vai sentir dor? Não, dá, o raio-x mostra. Só o raio-x? Não, raio-x. E qual que é a sintomatologia que você pediu raio-x? Ah, tá doendo demais, não é normal, não consolidou assim, não é normal para estar sentindo uma dor enorme ainda naquele local ali. Eu desconfio de infecção, está quente no local, desconfio de pseudartrose, consolidação viciosa, entendeu? Alguma complicação, cara. Grave isso, não é normal depois da cirurgia. Você continuar sentindo bastante dor, não é normal. Ele vai estar no processo de recuperação, que dói um pouco, mas não é essa dor que incomoda. O paciente poliqueixoso assim, ó, fica atento. Vamos ver o exame dele, vamos ver o que está sendo feito. Você não vai conseguir, na fisioterapia, resolver isso aqui, não. É nova cirurgia. Pseudartrose. Olha aqui outra. Isso está pior ainda, né? Continua um desvio. Muito comum isso aqui. Quando era para ser tratamento consolidação primária, lembra? Osteossíntese, aí vai para o conservador. Primeiro erro é esse. Segundo erro, alguma coisa o médico não conseguiu refazer perfeito. Terceiro, mais comum, o paciente fez uma coisa errada. Quarto, que não deve acontecer nunca. O fisioterapeuta fez uma coisa errada. Então pode ser um monte de coisa, pode? Pode ter descarregado pelo, fez uma coisa errada e gerou pseudartrose. Viu que tem comprometimento de vocês aqui também na história? Então fica atento, tá? É responsabilidade, não é? Tem que estudar muito para isso. Olha a falha no osteossíntese. A gente não é médico, eu não gosto de ficar falando isso muito, não, né? Mas ele não é médico. Mas o que vocês acham que é o erro aqui?
Tá, mas por quê? Porque o médico deixou. Essa parafusaiada danada aí com esse tanto de placa aí, entendeu? Podia. O que o pessoal já me fala? Pino intramedular, correto? Gente, quem sou eu para falar? Mas assim, é o pessoal está analisando. O médico assim, eu acho que eu vou furar todo o seu osso. Gente, isso aqui é o médico escolher. Mas tem coisa que está. Ele falou assim, tem que cobrir todos. Tem que cobrir todos os Então, por quê? Não tinha material para fazer cirurgia, não sei. Mas que é uma provável causa. Ó, Não deu certo. mas pode ser que a cirurgia com a placa, tanto dê certo? Pode ser que dê certo. Nossa, é difícil de falar, mas tem algumas causas. Mas o osso depois fica fragilizado ao testar de Pois é, mas aqui, ó, essa falha nos seus cílios, o que tem que fazer aqui? quebrar e Nova cirurgia, entendeu? Então você vai ficar com sequela, entende? Agora, consolidação viciosa é uma coisa, falha na osteocínese é outra, né? Isso aqui é uma falha na osteocínese, não é consolidação viciosa. Eu consolidou errado, não colocou completo, mas é falha na osteocínese. E a consolidação viciosa? A viciosa não, olha aqui, olha pra cá por favor. Colou ou não colou? Até muito branco aqui, ó. Colou, só colou torto. Das três, a que mais deixa o jeito que tá é essa aqui. Mas vai ficar aquela perninha torta, infelizmente. O bracinho torto. Entendeu, gente? Mas colou de forma viciosa. Não, eu quero colocar. Vou ter que fraturar novamente e corrigir. Correto? Vamos lá de novo comigo. Pode ter pseudartrose? Pode ter falha na sua síntese? E pode ter também consolidação viciosa. Qual é a diferença da viciosa para a pseudartrose? Viciosa consolidou. Viciosa. Aí às vezes é difícil vocês compreenderem qual que é o seu síntese, né? Fala o seu síntese para pseudo, dá para ver ali que não consolidou beleza. Agora fala o seu síntese, você vai ver que está torto o implante, né? Então é falha mesmo, é o seu síntese. Né? Perfeito aí? Falha na sua síntese, consolidação viciosa, a última aqui, e pseudo-artrose. Gente, olha de novo. Fratura com desvio, né? Dá para ver que é cirúrgico, né? Não posso dizer aqui, ó, que não teve cirurgia. De repente tem funcionado. Mas provavelmente esse aqui tentou fazer conservador. Pelo jeito que está aqui. Esse é um paciente que eu não conheço. Mas provavelmente foi. Eu peguei exemplos aleatórios para vocês, tá? Que são pacientes aleatórios. Vamos discutir esses pacientes aí no ambiente de estágio de vocês, ó. Aqui, eu vou fazer o quê e tal. Agora a cirurgia foi feita. Pessoal, atenção aqui, ó. Agora é da nossa parte. Anamnese, exame físico e depois tratar. Então eu vou fazer uma boa anamnese, perguntas, como é que foi a fratura? Gente, anamnese, história da moléstia pregressa, história da moléstia atual, fratura que é mais fácil do mundo. Tecnicamente fácil. Quando foi que você acidentou? Tal data. Quem te socorreu? Quando essa mão? Foi para onde? Fez cirurgia. Aí começou a fazer terapia quando? Já tem um macetezinho, já faz uma paulinha, você começar a treinar e depois não errar mais. Agora, sempre tem hernia disso, é canseiro. Quando você começou a sentir dor na sua coluna? Ah, eu não lembro, doutor, 1 ano, 2, 3, não sei, mais ou menos, 2 anos, 3 anos, mais ou menos. Aí você tem que ir apertando o paciente para falar mais ou menos. 3 anos atrás. Aí você foi na fisioterapia? Não lembro, não fui. Então, patologias mais crônicas, entorse de tornozelo, por exemplo, se não impacta no ombro, é mais difícil. Na fratura aqui é fácil. Quando foi a fratura? Quem te socorreu? Fez o exame lá, fez cirurgia ou não? Ah, fez outra cirurgia depois. Começou a fisioterapia quando? Quando começou a fazer fisioterapia, mobilizar o seu tornozelo? Ah, tem 1 ano que eu tenho que comecei a fisioterapia agora. Aí você imagina o que vai estar. Entendeu? Perfeito ou não? Você chegar para dizer assim, teve consolidação viciosa? Teve pseudartrose? Não, você não vai saber te falar isso. Você vai ver pelo exame, não é? Aí você vai, aqui ó, esse detalhe aqui, o médico falou alguma coisa, o fisioterapeuta, isso não é uma história, não é? Isso é anamnese. Gente, tentem guiar. Você demorar meia hora para o paciente, perder meia hora de avaliação e não vai puxar quase nada. Tem que direcionar o paciente. O paciente falou para você assim, eu caí de lado, eu pensei, eu olhei para o teto, aí não estava passando ninguém, eu falou um monte de coisa. Você tem que direcionar ele. Sem ser mal educado, vai ter que direcionar. Não, tudo bem, mas e aí? Sabe? Você vai querer contar a história. Se for prolixo, então, lascou. Você tem que direcionar o paciente, correto? Aí cai onde? Exame físico e exame de imagem. Dário, eu gosto de olhar o exame de imagem primeiro. Beleza.
Aí eu peço até para você não olhar o laudo antes, não. Olha o exame de imagem e depois olha o laudo. Você vai querer olhar o laudo primeiro, você vai querer achar tudo que está escrito no laudo. Não. Olha, eu vi isso, isso, isso e isso. Aí você vê o laudo. Ah, eu esqueci disso. Ah, não, eu falei tudo, ainda achei mais coisa aqui. Então é melhor. Sugiro você ver o exame, depois ver o laudo. É mais prático, mais fácil ver o laudo primeiro, né? Mas você chega você com o laudo já. Não, não quero o laudo. Você não trouxe o exame de imagem, não? Aí tem que ver o laudo. Certo? Pode ver antes ou depois da anamnese, antes ou depois do exame físico. Você que sabe. Mas tem que ter uma boa anamnese. Tem que olhar muito bem detalhado o exame e tem que fazer um ótimo exame físico. Isso é o melhor. O que é o exame físico? Inspeção. Aí pode ser verificar PA, frequência cardíaca, saturação de ardor, também é exame físico. Aquele laudo automático que lá é confiável. Sai das máquinas agora. É, assim. Tem mais falha, né? Não é, porque agora você faz um raio-x, dá 1 minuto você já está com um laudo, 2. Mas aí, o ideal é o radiologista fazer aquele laudo perfeito, você analisar o médico poder fazer. O ideal é isso. Não é perfeito. Né? Idade. Entra na amnésia. Por que eu tenho que saber a idade? Tempo de consolidação, não é isso? Mecanismo de trauma. Olha a pergunta que você vai fazer. Algum mecanismo de trauma foi atropelado, tal. Bati o carro, caí do seu lugar, joguei futebol, joguei vôlei. Intensidade do trauma, ó, de alta energia, mais grave. Sintomas que terceira lesão. Indício de maus tratos infantis. Osteoporose. Aí tem outros detalhes que interferem. Por exemplo, às vezes a criança foi espancada, aí tem fratura. Acontece. O médico já tem essa percepção para tentar já identificar. A pessoa já estava realizando alguma atividade para ter aquela lesão, já tinha fratura por estresse, como é que era? Né? E aí entra no exame físico. Inspeção, olhar, né? Palpação, óssea, parte mole, igual eu estou falando para você, pele, inspeção, articulação e músculo. Viu alguma alteração óssea? Viu alguma coisa no contorno articular? É alteração articular. Viu alguma coisa no ventre muscular, uma depressão, elevação? Viu algum inchaço, hipotrofia? É muito comum hipotrofia, fica muito tempo imobilizado. É muscular. Pele, cicatriz, se está formado ou não, se ainda está com pontos, ok? A pele está descamando, muito comum desidratada nas fraturas. Então, inspeção, pele, articulação e músculo. Palpação, ósseo e parte mole. Está frisando isso aí com vocês sempre, né? Não é diferente aqui. ADM, que ADM que a gente faz? Passiva, ativa assistida e ativa livre, não é isso? Uhum. Testes especiais. Aí, dentro do teste especial aqui, está incluindo também os testes de força, né? A gente está citando teste de força. 0 a 5 e testes especiais. Que testes especiais? Vai fazer teste para descartar os patologias que não tem para fratura. Descartar um problema de joelho ligamentar, uma lesão de tendão, para descartar as outras. Não tem teste para fratura, não. Tá? Testes especiais específicos para articulações próximas. Olha aqui. Me fala aí, na inspeção. Ó, pele, articulação e músculo. O que tem de pele aí? Edema? Não. Equimose? Sim. Pele. Mas serve para articulação também, né? Não é isso? Deformidade articular, não é? Lesões de partes moles em músculo, a depressão é muscular e articular. Isso é uma alteração. Então está tudo junto. A inspeção aqui está tudo junto. Não está igual eu expliquei para vocês. Pele, articulação e músculo. Está tudo junto. Você pode escrever na sua ficha tudo junto? Você que sabe. Eu expliquei assim porque eu acho mais detalhado e mais interessante para você. E lá no estágio? Depende do supervisor. O que ele vai pedir para você? Vai pedir para você, ó, articular, edema em torno dos maléolos, medial e lateral, com equimose, tal. Está bem descrito? De repente você não precisa separar pele e articulação e músculo. Está tudo bem descrito. Ali descreveu bem, escreveu? Está com edema, equimose, que é mais roxo, deformidade, lesões de partes moles, ligamento. E aí? Fratura com ou sem desvio? Olha segurando a perna dele. Aberto ou fechado? Como que você sabe? Não tirou o meião dele ali? Tá sangrando? É, dá certo. Não tem sangue, né? Mas pode ser aberto, não pode? Até para tirar o meião dele, eles vão rasgar, não vão? Começar por bombeiro. Então tem toda uma técnica. Olha aí. Com deformidade. Consolidou errado. Olha só. Uma criancinha.
Na inspeção, isso é deformidade o quê? Articular, não é, gente? Deformidade articular. Só que essa deformidade é uma deformidade muito grande. Oi? Essa é de Smith? Não. Essa. O nome da lesão aqui do punho, eu esqueci. É Smith ou Cord, você está falando? É, isso. Não, ela é mais distal. Smith Cord é distal. Essa é de ápice. Smith que você falou, né? Isso. Tem Smith de Cord, né? Olha aí, ó. Isso entra mais o quê? Em pele, não é? Tem ferida, tal, ó. É inspeção. Muito comum estar com ferida, estar com descamação, desidratada, coloração diferente, né? Por isso que eu acho legal separar pele, articulação e músculo. Nas fichas de avaliação estão separadas assim, na ficha da escola. Pele, articulação, músculo e inspeção. Palpação. Olha a palpação, ela é minuciosa, na ortopedia é aqui, ó, dedilhando. Não é igual na neuro que a gente palpa para ver tônus, é diferente. Aqui você vai dedilhar, ó, para ver onde que é certinho. Você vai próximo à cabeça do rádio, próximo ao olecno, ou em torno dos epicôndilos, ou em torno dos maléolos, não é isso? Suprapatelar, infrapatelar, tem que ser detalhe. Onde que dói, onde que tem problema. Palpação. Palpação. Na palpação, eu procuro, por exemplo, crepitação. Peço movimento, palpo e vejo essa crepitação. Sinal de desgaste, artrose, por exemplo. Ou tendinite ou tendinose. Crepitação. Dor e prominências ósseas. Aí tem várias prominências ósseas. O cestiloide do rádio da ulna, ou na diáfise, ou bem no escafoide, no semilunar, então tem que ser bem específico. Patela, côndilos femorais, vascularização. A gente pode também verificar os pulsos. Pulso radial, pulso braquial. Vários pulsos importantes aqui na perna. Tibial posterior, pedioso, dorso do pé. Ele está tendo fluxo sanguíneo normal. Tá? Goniometria. Goniometria eu não enfatizei com você na disciplina de ortopedia, você vai perder muito tempo. Na goniometria, grava sempre o seguinte: o braço fixo vai ficar conectado com a parte que não vai mexer, que não vai movimentar. O braço móvel com a diástase, a parte vai movimentar. E o eixo no centro da articulação, não é isso? Eu sugiro vocês fazer, por exemplo, aqui, flexão de joelho. Faz aqui com o ventral também, que é a coxa estável, aí você consegue mexer só a tíbia, para você está com dificuldade de fazer dorsal. Eu prefiro pedir para vocês fazer o movimento, depois eu coloco o ombro. Faz um movimento de flexão para mim. Esse aqui que eu quero. Ele fez, aí você vai e coloca. Porque se você for querer mexer o olhão junto com o braço dele, pode ser que quando, na mexida aqui, ó, você movimente o braço móvel, desalinhe ele tem que estar alinhado. Por exemplo, quero fazer flexão de joelho, quero? O eixo do olhão está no centro da articulação, tá? Aí o braço fixo tem que estar o quê? Na diáfise do fêmur, correto? O braço móvel na diáfise da tíbia. Então nessa mexida aqui, ó, pode ser que você mexa o braço fixo. E o braço fixo, o próprio nome diz, não pode mexer. O que mexe é o braço móvel. Então eu quero ver flexão de cotovelo. Faz a flexão para mim. Aí você vem cá e coloca o braço fixo, o braço móvel, alinha o gonhão e mete. A extensão, se faz 0 graus. Se tem hiperextensão recurvada, perfeito? Aí é muito mais fácil fazer goniometria de joelho e cotovelo. Porque ombro, você vai ter que fazer isso aqui, por exemplo. Aí já alinha diferente. No centro aqui, lá por trás, aí mexe o braço, móvel. Adução, você pode ter que fazer assim, ó. Aí tem que colocar o gonhômetro aqui. Rotação interna e externa. Coloca assim de bruço, o eixo aqui, né? Braço móvel, o braço fixo para o teto. Aí mexe. Correto? Então cada articulação cervical, mais difícil, colocar o gonhômetro aqui no pé. Você mexe para cá e mexe para lá o braço móvel. O braço fixo voltado para frente. Então tem uma lógica. É uma lógica, tá? As dúvidas que tiverem em goniometria, que vocês não viram nas outras matérias assim com mais detalhe, a gente vai ter que fazer lá no estágio. Na ortopedia, que não dá tempo de a gente abordar muito não. Tá? E prova de força? A gente aborda muito com vocês, né? De 0 a 5. Gente, 0 e 1 na ortopedia e na traumática, dificilmente vão ter. Mas você tem que saber de 0, nada de contração. Lesão grave, às vezes nervosa. 1, esboço de contração, muito difícil ter. O grau 2, 3, 4, 5 é o que mais vai ter. 2, não vence a gravidade, está muito fraco. 3, vence a gravidade, já está bom. Já venceu a gravidade em toda a amplitude. E lembra, que é o maior erro dos alunos. Tem que lembrar que 2 e 3, e o 4 e 5 também é lógico, com resistência, tem que ser em toda a amplitude. Fez até aqui, não tem grau 3. Tem grau 2. Ah, mas eu estou sendo muito exigente. Aí você pode usar outra tabela, aquela 2 mais, 2. Aí eu não usei essa tabela com vocês, 2 menos, 2 mais, porque complica muito.
Prefiro graduar de 0 a 5, que eu acho mais fácil. Só que não esquece, é um teste subjetivo. Eu fico toda hora corrigindo vocês lá, não faz força mais não, está fazendo força mais que grau 5 no seu paciente, porque tem que ser uma força ponderada. Se você acha que ele tem grau 5, ele não tem grau 5, dá, você vai dar uma força enorme com ele, aí não dá. Aí não vai mexer mesmo não. Né? E depois de prova de força, aí só um lembrete, gente, quando eu estou falando de fratura, eu fratura de fêmur, aí é interessante fazer prova de força de quadril e joelho, é isso? E se possível tornozelo. Certo? Algum problema de coluna, fratura de coluna. É bom fazer problema de coluna, tórax lombar e cervical. E se for mais perto da cervical, ombro. Se for mais perto da tórax lombar, quadril. Então recomenda-se, né? Tanto prova de força quanto goniometria. Tá? Bom, reflexos profundos. E temos vários, mas o que a gente mais testa, todos esses aqui, tirando o estilo radial, que é a mesma correspondência praticamente. Então você faz patelar, chutou aqui, aquileu, plante de bruço, você vê o pé assim, e bicipital, sustenta o braço e bicipital. Vem cá um pouquinho, Henrique, por favor. Como que eu faço, Henrique? Ele vai ficar de perfil para vocês, vamos ver como é que eu estabilizo ele, assim, tá? Eu pego o braço dele e seguro aqui, ó. Relaxa o braço, relaxa. Está relaxado mesmo, o braço dele caiu. Certo? Aí, essa é a posição. Sustentado, relaxado. Não desce com o braço duro aqui, segurando o braço não, tem que estar relaxado. Aí você vem cá e percute o bíceps dele, com um martelo. Já deu, com um martelo. Ou flexão, você sente contraído. Precipitar é mais fácil ainda. Relaxa, relaxa. Relaxa, olha para frente, relaxa. Está relaxado mesmo. O braço dele caiu. Vem aqui, não bate no nervo ulnar. Ou contração ou movimento. Bate com o dedo, mas o ideal é com o martelo de reflexo. Certo? Patelar, aquileu, bicipital, bicipital. L4, L5, S1, correspondência com a medula, né? L4, L5, S1, pode ter alterado, não pode? Bicipital, C5, C6. Bicipital, C7, C8. O estilo radial é praticamente o mesmo que bíceps. Então o estilo radial é aqui. Você nem tem que fazer muito, pode fazer só bicipital e bicipital. Perfeito? Tem outros reflexos profundos, outros tendões. Mas esses 4 já mata. Perna, perna, braço, braço. Importante testar. Na neuro e na ortopedia. Dermátomos. A gente acha que é só na neuro e na ortopedia, a gente tem que saber também. É um problema que envolve raiz que sai da coluna. Aí você tem que estudar mais um pouquinho o dermátomo. Porque o dermátomo, ó, começa lá em cima, ó, C2, aí vem C3 aqui, né? C4 já pega mais essa região todinha. Já C5 já vem no braço, C5 é no braço já. C5 aqui, C6, ó, esse dedo, C7, esse dedo e C8. Acabou o cervical, né? Aí tórax que eu faço? T1 e T2, ó. T1 e T2. E pega o tórax aqui também. T3, terceiro espaço intercostal. T4, quarto espaço intercostal. T5, aí vai todos os espaços intercostais. Aí depois vem L, S, né? L, por exemplo. L, bem perto da pelve, L1. Terço médio da coxa, L2. Ao pé do joelho, L3. E na parte medial da perna, L4. Já na lateral, L5. Certo? S1 a gente sabe que é sola do pé e tendão de Aquiles. Aí sobe aqui tudo S2. Ó. E o glúteo mesmo, S3. S4 e S5 é períneo e região anal. Falei rápido, só para dar uma visão geral. Aí a gente tem que estudar com mais detalhe. Todos os dermátomos aqui. Na neuro, estudo isso aqui na escala da Ásia, né, para lesado medular. Mas é importante saber um pouco de dermátomo, de correspondência sensitiva, né? Não é difícil memorizar, tá? Então começa lá do C. Primeiro de C é aqui, ó, C2, C3, você vai descendo. As mais fáceis são as torácicas, são os espaços intercostais. T2, segundo espaço intercostal, e o braço também. T3, terceiro espaço intercostal. T4, quarto espaço intercostal, e vai seguindo. Mamilo aqui, ó, vai dar T4. Umbigo, T10. Então você vai contando, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10. Aí como que eu testo dermátomos? Aqui, ó, o C5 eu falei, C6, ó, T1, ó os torácicos. Com agulhinha ou com pincelzinho no matéria de reflexo. Vai fazer de fechar os olhos. Sentiu ou não? Senti. Se sentiu, normal. Sentiu mais ou menos? Alterado. Sentiu nada? Tem alteração importante na sensibilidade. Olha na perna, que eu falei para vocês. Ó.
L1 é perna da pelva, L2, L3 perna do joelho, L4 é medial, L5 é lateral. Só que L5 pega também dedo. E S1 vem aqui para a sola do pé, aí vem S1, S2, S3 glúteo, S4 e S5 a gente não testa geralmente, que é períneo e região anal. Mas coloquei NT, não testar. E tem os miótomos. O que são miótomos? Áreas de contração muscular, que é importante. Se for uma lesão de raiz nervosa. Por exemplo, o miótomo lá de cima. C5, isso aqui, ó, flexão de cotovelo. C6, extensão do punho. C7, extensão de cotovelo. Aí vem dedo. Aqui no quadril, ó, L5, flexão de quadril. L5 não, falei errado. L2, né? L3, extensão de joelho. L4, dorso, tornozelo. Aí vai. Aí esse eu falei os 10 só miótomos que a gente usa na escala da Ásia. Mas tem miótomo pro corpo inteiro. A gente não vai cobrar isso aqui na ortopedia de vocês. Todos os dermatos, todos os miótomos, estou dando uma pincelada. Eu não vou cobrar isso de vocês. Vou cobrar aqui que eu estou dando lá na prática. Inspeção, palpação, mobilidade, força, testes especiais, né? Nessa avaliação de exame físico. Só estou falando um pouquinho a mais. A gente está vendo em saúde do treino. Isso é bom, porque ajuda aqui na ortopedia também. Tá? Olha aqui que eu falei, ó. L2, flexão de quadril, né? L3, extensor de joelho. L4, dorso, flexor tornozelo. L5, extensor dos dedos, o hálus. E S1, flexão tornozelo. Aí você graduar de 0 a 5. Então os miótomos aí para você. São testes especiais. Dermato e miótomo. Lembra que dermato é área de sensibilidade. Miótomo, área de contração muscular. Porque as raízes que saem do anterior da medula, as raízes anteriores, são motoras, movimento. As raízes que saem de trás, posteriores, são sensitivas. Tá? Motor anterior. E agora, depois da anamnese, exame físico, qual que é a parte que a gente vai estudar? Exame de imagem. De novo, o que vê parte óssea? Raio-X e tomo, né? Qual é a modelo da tomografia computadorizada? Detalhe ósseo. O que vê parte mole? Raio-X só vê espaço articular, não é osso. Ultrassom, tomografia computadorizada também, ressonância magnética, entre outros. Né? Então aqui, ó, a radiografia mais simples, AP anteroposterior, perfil, oblíqua. O que é sob estresse? Às vezes com descarga de peso, né? Realizando movimento. Então, o raio-x a gente já marca muitas coisas. A fratura sim. Só fraturas mais complicadas que tem que sair do raio-x para tomografia. Tá? Então o raio-x já resolve muita coisa no ambiente de pronto-socorro. O raio-x mesmo, nessas incidências que estão vendo aí. Já resolveu o problema. Raro pedir a tomografia, tá? Nas fraturas, tá? Lesão de menisco, ligamento, é outra história. Hernia de disco. Olha a fratura aqui, ó. O raio-x já vai mostrar? Perfeito. Ó. Essa é a fratura com ou sem desvio? Com desvio. Geralmente vai fazer cirurgia, não vai? Estou mostrando aqui uma fratura importante no osso do fêmur, né? E aí, radiografia identificou já? Punho. Fratura de punho. Olha essa aí, eu tenho que fazer um movimento nos dedos, sob estresse. Porque quando faz o movimento, aí identifica-se o foco da fratura. Às vezes você olha primeiro e não vê. Aí quando faz o movimento, aí realça. Olhem com atenção aí, onde está a fratura aí? Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto dedo. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto dedo. Falange ou metacarpiano? Identificou já, né? Olha o quinto aqui, ó. Normal e com movimento. Consolidar rápido ou devagar? Muito rápido, muito rápido. Certo? Osso pequeno. Fratura mais complicada. Às vezes pode ser pedido uma tomografia computadorizada. Fratura que é essa aqui, vocês sabem? Rádio, ulna. O rádio aqui tem o quê? Que pode dar necrose vascular? Escafoide. Fratura complicada, escafoide. Cai com a mão espalmada. Se for só cole, se for só processo estiloide do rádio, tá bom. Quando pega escafoide, canseira. Tem um risco grande de necrose nesse osso. Não tem vascularização. Vascularização, exato. E aqui é tomo, ó tomo. Vê detalhe, vê gente?
Aqui, ó, ficou no raio-x aqui. Onde tá a fratura aí, moçada? Do lado direito aí. Bem na. Todo lado. Aí a direita. O que é isso aí? Não, gente, isso é o número. Era o número, tá? Parece a cabeça do número, O que é isso aqui? é o buraco lá. Eu acho que é quadril. Esse quadril, gente. Eu esqueci o branco, velho. Coluna acetado. Acetado, pô. Fratura Cabeça do fêmur. Caraca, velho, eu dormi na hora que eu olhei, mas é quadril, velho. Colo do fêmur. Viu não? Porque a tomografia não é tão bonitinha igual o raio-x não, né? Então, ó, isso aqui, ó. Olha aqui, ó. Olha a cabeça do fêmur. Olha a cabeça do fêmur, olha acetado. Nossa. Vou traduzir para vocês. No colo anatômico? Não, é o Olha o colo. colo. Isso aí é o colo. Isso é o colo anatômico. Só a tomografia computadorizada. E essa aí, opa, agora foi fácil, né? Fratura grave, não é, gente? Risco para medula aí, ó. no cérebro. Tomografia, ó. O corpo processo espinhoso, disco, medula. Processo transverso. Essa aqui. Pequenininha, achei que era maior. Gente, isso aqui, ó. Se não pede uma tomografia, já pensou? Vai só pelo raio-x, consegue identificar. Essa é a grande vantagem da tomografia. Compressão. Fratura por achatamento, né? Pode ser queda, ficar sentado. Não, chute ali, eu acho que é meio difícil. Você duvida? Você duvida? Aqui, ó, mostrando o braço da fratura. Aí ficou bonito, o que eu faço? A ressonância não é o padrão ouro para ver o osso não, mas dá para ver o osso também, não dá? Vai ver mais parte mole. Ressonância não é atômico. Aqui, ó, a cabeça do fêmur, colo, que vocês viram lá, ó. Olha a fratura bem no colo aqui, ó. Nossa, isso aí é ruim. Dúvidas até aqui, gente? Perguntas sobre as fraturas? Nos slides que eu passei para vocês, dá uma olhadinha lá. Ombro, cotovelo, coimão, quadril, joelho. Sempre tem uma parte lá que eu não dei tudo. Não vou cobrar aqui lá em prova, mas tem algumas coisas que dá para vocês lerem lá sobre fratura e tal, deixei de propósito. Não dá para abordar, obviamente, tudo que a gente tem de lesão, em ombro, cotovelo, coimão, quadril e fratura. E olha que ainda tem que ver o mais importante e o mais longo, que vai ser nos trabalhos de vocês, que eu vou parar várias vezes para estudar mais detalhes. Que são os estudos nossos de coluna. Tá? Cervical, torácico, lombar. Sobre fratura aqui, alguém quer perguntar alguma coisa? Como que é mais um pouco? Você pode voltar o slide da fratura da cabeça do fêmur? Do colo. Esse foi o fêmur, né? Como que machuca desse jeito? Pode ser uma fratura, por exemplo, onde o paciente cai de lado, né, e tem fratura. Pode ser uma osteoporose, o paciente fraturou, depois caiu. Né? Pode ser que ele fraturou, depois caiu. Por osteoporose. Porque o colo... Esse aqui é a tomografia. Essa fratura pode ser... Geralmente quebra. Idoso. Mas pode ser que frature antes da quebra. Mas sentado. Não, mas tá em pé e fraturou. Aí sentado. Aí vai ser uma fratura por uma osteoporose muito grave. Mas o mais comum é o quê? Ele desequilibrou, queda por altura. Desequilibrou e caiu. Bateu para o colo do fêmur. Por que o colo do fêmur? Não a cabeça do fêmur, não a diáfise. Que é a parte mais porótica. Tanto que faz densitometria óssea, faz do colo do fêmur e faz de vértebra da coluna. Quais são as fraturas mais comuns do idoso? Colo do fêmur e vértebra da coluna, por achatamento. Paciente seu, você está entendendo? Geriátrico, qualquer um desses projetos de extensão que tem aqui, ó, ele não pode cair. O que está fazendo aqui? Para treinar equilíbrio, para não cair. Porque caiu, risco de fratura. Já tem densidade diminuída aqui no colo do fêmur e na coluna.
Idoso caiu, já desconfia, joga essas duas fraturas. É igual acidente de carro, bateu frontalmente, ou bateu moto, caiu com o joelho no chão, ou caiu com a mão espalmada, já pensa em fratura de cóccix ou esguinte no punho, ou platô tibial no joelho, ou platô patela. Alguns mecanismos de trauma já induzem algum tipo de fratura, correto? Essa que geralmente é queda de idoso, certo? Com osteoporose, com osteopenia. Pode ter em pessoas mais velhas? Pode, mas geralmente uma queda dessa não vai gerar uma fratura em você, ou uma pessoa de meia idade, no idoso sim. Pergunte de avaliação. Viu que eu falei pouco? Só sugerir tratamento? Porque tratamento é aquele que a gente viu nas articulações aqui. O ganho de mobilidade, o ganho de força, esperando consolidar na hora certa. Mais uma vez, fratura, vocês vão achar até bom reabilitar, porque dá para você traçar melhor do que uma patologia mais crônica. Agora, orienta o paciente, para ele não ficar muito tempo sem movimentar o membro acometido, porque ele fica mais rígido. Certo? Então, o que a gente vai fazer? Semana que vem a gente vai começar com os outros trabalhos, tá? Como é que vai ser? Que dia vai ser o trabalho que vocês falaram? Quarta? Porque o CEP vai ser dia 12. Que hora começa? O dia todo? Dia todo. Começa às 8, o tradicionalmente vai até de noite. Daí, as apresentações começam no dia 11, do senhor, aí dia 11, dia 12, e acho que uma por semana, não sei. E aí a análise específica ela é do segundo dia, e ela não vai dar. Eu sou do primeiro dia, eu sou o último grupo do primeiro dia. E o meu é do segundo dia. Não, mas o problema não é esse. O problema é que não adianta você, o dia que eu apresento. Não é eu apresentar, né? Porque eu preciso de vocês vendo a apresentação dos seus colegas, debatendo, discutindo o assunto mais importante que é a coluna. Não é o dia da apresentação em si, não é nem a apresentação. Vai ser mais discussão. Na turma, né? Quem vai pro CEP não vai estar no segundo dia. O cara seria eu, aqui, tudo. Muita gente. Eu vou ter que ver como vai fazer. Por exemplo, se a gente por exemplo, não der aula nesse dia, né? Ou eu der outra matéria também. Se eu der outra matéria, eu vou ter que repetir para você. Tem que ver o que eu vou fazer, porque a gente está com um cronograma meio apertado, entendeu? Vou ver a hipótese de a gente tentar fazer aula prática. Aula prática, eu faço aula prática com um grupo, né? No dia da teórica, aí depois eu marco outra aula prática, esse grupo vai participar lá. É uma opção, entendeu? Mas para isso eu tenho que ver que dia que vai ser, quarta-feira, esse horário. Então tem que ver, eu vou observar com a Martina e com a Ingrid lá na escola se tem alguma sala para a gente usar. Porque aí, quem não vai para lá, aí faz uma aula dupla comigo prática, faz prática diretão, nesse horário e no outro. Aí depois eu tenho que fazer essa mesma aula prática que eu fizer para eles, para vocês forem para lá. E tem que marcar um horário alternativo, entendeu? Aí tem que ver. Vai ser a opção, porque não adianta nada apresentar o trabalho, aí você sair na hora que você... Não, o trabalho tem que ser de vocês todos, não adianta nada. Por isso que eu coloco, quem perdeu um dia perde meio ponto, né? Por quê? Para justamente estar assistindo os outros, não adianta. Então, a semana que vem eu passo mensagem para vocês, eu vou ver se tem horário. Quem não vai participar do CEP, levanta o braço para mim. Aí, quem não vai participar já sabe, a gente tem essa proposta de emendar a aula, começar 1 hora, a gente vai diretão na prática. Aí eu vou fazer um assunto da prática que vocês não estão vendo agora, eu posso separar, senão vira bagunça. Não vai ser quadril, né? Quadril a gente está vendo agora, né? Vai ter que ser joelho ou tornozelo, entendeu? Aí eu tenho que dar essa mesma aula de joelho e tornozelo para quem for para lá, para igualar as turmas. Aí eu falo para vocês. Aí na segunda prática, por exemplo, quem tem aula de neuro, Vocês não vão ter aula de neuro. Aí eu vou usar quarta. Ele vai pro CEP. Uma hora ele vai pro CEP, aí vocês ficam... Então na segunda-feira eu vou dar a resposta para vocês como é que vai ser, mas provavelmente vai ser isso, tá? Já fica mais ou menos de antemão avisado. Eu vou só confirmar. Da 1 às 4h20, vocês vão estar comigo na prática. Provavelmente eu vou dar, por exemplo, tudo de tornozelo. Avaliação e tratamento. Depois eu vou fazer essa aula toda para vocês. Quadril não vai ser, porque quadril eu estou dando para as duas turmas em paralelo, são bagunça. Ou vai ser joelho ou tornozelo. Ok, gente? Chamada. Aí nossa apresentação, que seria quarta-feira, vai ser na terça-feira, semana que vem. Tá? A gente faz a apresentação normal na terça, tá? Na semana que vem, e na outra terça. Aí quarta, eu vou falar como é que vai ser. Ah lá, você tá no CEP, então você tá de boa. Só não pode falar.
reclamando do seco, mas você vai ficar sem ver a braba. Não vai ser aula. Mas não vai ser aula. Ela vai estar no set, não? Ela vai, mas ela não vai dar aula lá. Vai. Quarta-feira tem aula da rainha, não. Então quarta-feira não tem aula, só do Dala aí. Os três tem ela também, né? Boa. Alguém convocou ele. Tá, mas faltar no Helder uma vez? Eu já faltei três, a terceira semana seguida que eu falto. Né? O Arthur, o passo não vai. Ué, acho que vai. Botou no nariz. Botou no nariz. Tem 10 personalistas, porque ele tinha isso mesmo. É que o Heitor e o Alex tinham pra ele. Tem que ir o time que tá jogando, né? Eu sei o Alex, o Heitor, o Pablo. Henrique, dá certo a cara lá. Uai, mano. Dá, ué. Vou levar você e o Silas. Precisa 20 horas de lá da. Mano, eu não sei, porque não tem mais jiu-jitsu, né? Aí a Isa deve sair, a gente deve sair lá às 8h30. Olha que você compra sempre. 8h30, 8h20 no máximo. Eu sou vizinho da sua mulher. Então pode confirmar então, vai ser Certo. Vai jogar com o Simas vai por lá os também. organizados deles. Ou nós vamos pegar o Silas lá na avenida. Sei. Só que não tem goleiro, não falei isso. Você não é goleiro. Eu sei, eu tô dizendo. Falando Pereira. Não sou, ué. Amanda Pereira, Cléia Ribeiro, Manuela Marques, Henrique Garcia, Presente? Felipe Miguel, Vinícius Pérez. Eu. Foi embora, falou pra vocês. Não, esse.